Financiamento do Sistema Único de Saúde. 3.1 São princípios gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde. Responsabilidade das três esferas de gestão: União, Estados e municípios pelo financiamento do Sistema Único de Saúde. Redução das iniquidades macrorregionais, estaduais e regionais, a ser contemplada na metodologia de alocação de recursos, considerando também as dimensões étnico-racial e social. Repasse fundo a fundo, definido como modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores. Financiamento de custeio com recursos federais constituído, organizados e transferidos em blocos de recursos. O uso dos recursos federais para o custeio fica restrito a cada bloco, atendendo às especificidades previstas nos mesmos, conforme regulamentação específica. As bases de cálculo que formam cada bloco, e os montantes financeiros destinados para os estados, municípios e Distrito Federal, devem compor memórias de cálculo, para fins de histórico e monitoramento. Os blocos de financiamento para o custeio são: atenção básica, atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS. Bloco de financiamento para atenção básica. O financiamento da atenção básica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, sendo que os recursos federais comporão o bloco financeiro da atenção básica dividido em dois componentes: piso da atenção básica e piso da atenção básica variável, e seus valores serão estabelecidos em portaria específica, com memórias de cálculo anexas. O piso de atenção básica PAB consiste em um montante de recursos financeiros que agregam as estratégias destinadas ao custeio de ações de atenção básica à saúde. Os recursos financeiros do PAB serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos municípios e do Distrito Federal. O piso da atenção básica variável PAB variável consiste em um montante financeiro destinado ao custeio de estratégias específicas desenvolvidas no âmbito da atenção básica em saúde. O PAB variável passa a ser composto pelo financiamento das seguintes estratégias: saúde da família, agentes comunitários de saúde, saúde bucal, compensação de especificidades regionais, fator de incentivo da atenção básica aos povos indígenas, incentivo à saúde no sistema penitenciário. Os recursos do PAB variável serão transferidos ao município, que aderir e implementar as estratégias específicas a que se destina, e a utilização desses recursos deve estar definida no Plano Municipal de Saúde. O PAB variável da assistência farmacêutica e da vigilância em saúde passam a compor os seus blocos de financiamento respectivos. Compensação de especificidades regionais é um montante financeiro igual a 5% do valor mínimo do PAB fixo multiplicado pela população do Estado, para que as CIBs definam a utilização do recurso de acordo com as especificidades estaduais, podendo incluir sazonalidade, migrações, dificuldade de fixação de profissionais, IDH, indicadores de resultados. Os critérios definidos devem ser informados ao plenário da CIT. A linha B. Bloco de financiamento para atenção de média e alta complexidade. Os recursos correspondentes ao financiamento dos procedimentos relativos à média e alta complexidade em saúde compõem o limite financeiro da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Os recursos destinados ao custeio dos procedimentos pagos atualmente através do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação FAEC serão incorporados ao limite financeiro de cada estado, município e do Distrito Federal, conforme pactuação entre os gestores. O Fundo de Ações Estratégicas e Compensação FAEC se destina, assim, ao custeio de procedimentos, conforme detalhado a seguir.
Procedimentos regulados pela CNRAC Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade, transplantes, ações estratégicas emergenciais, de caráter temporário, implementadas com prazo pré-definido. Novos procedimentos. Cobertura financeira de aproximadamente 6 meses, quando da inclusão de novos procedimentos, sem correlação à tabela vigente, até a formação de série histórica para devida agregação ao MAC. A linha C. Bloco de financiamento para vigilância em saúde. Os recursos financeiros correspondentes às ações de vigilância em saúde comporão o limite financeiro de vigilância em saúde dos estados, municípios e do Distrito Federal, e representam o agrupamento das ações da vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária. O limite financeiro da vigilância em saúde é composto por dois componentes: da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde, e o componente da vigilância sanitária em saúde. O financiamento para as ações de vigilância sanitária deve consolidar a reversão do modelo de pagamento por procedimento, oferecendo cobertura para o custeio de ações coletivas visando garantir o controle de riscos sanitários inerentes ao objeto de ação, avançando em ações de regulação, controle e avaliação de produtos e serviços associados ao conjunto das atividades. O limite financeiro de vigilância em saúde será transferido em parcelas mensais, e o valor da transferência mensal para cada um dos estados, municípios e Distrito Federal, bem como o limite financeiro respectivo, será estabelecido em portaria específica, e detalhará os diferentes componentes que o formam, com memórias de cálculo anexas. Comporão ainda o bloco do financiamento da vigilância em saúde e subbloco vigilância epidemiológica, os recursos que se destinam às seguintes finalidades, com repasses específicos. Fortalecimento da gestão da vigilância em saúde em estados e municípios, Vigisul II, campanhas de vacinação, incentivo do programa DST/AIDS. Os recursos alocados tratados pela Portaria Mato Grosso do Sul/GM número M349/2002, deverão ser incorporados ao limite financeiro de vigilância em saúde do município, quando o mesmo comprovar a efetiva contratação dos agentes de campo. No componente da vigilância sanitária, os recursos do termo de ajuste e meta estão destinados e não transferidos aos estados e municípios, nos casos de existência de saldo superior a 40% dos recursos repassados no período de um semestre, constituem um fundo de compensação em Visa, administrado pela Anvisa e destinado ao financiamento de gestão e descentralização da vigilância sanitária. Em estados onde o valor per capita, que compõe o TAM, não atinge o teto orçamentário mínimo daquele estado, a União assegurará recurso financeiro para compor o piso estadual de vigilância sanitária PEVISA. A linha D. Bloco de financiamento para assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica será financiada pelos 3 gestores do SUS, devendo agregar a aquisição de medicamentos e insumos, e a organização das ações de assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a organização de serviços de saúde. O bloco de financiamento da assistência farmacêutica se organiza em 3 componentes: básico, estratégico e medicamentos de dispensação excepcional. O componente básico da assistência farmacêutica consiste em financiamento para ações de assistência farmacêutica na atenção básica em saúde, e para agravos e programas de saúde específicos, inseridos na rede de cuidados da atenção básica, sendo de responsabilidade dos 3 gestores do SUS. O componente básico é composto de uma parte fixa e de uma parte variável, sendo parte fixa: valor com base per capita para ações de assistência farmacêutica para atenção básica, transferido municípios, Distrito Federal e estados, conforme pactuação na CIB, e com contrapartida financeira dos estados e dos municípios. Parte variável: valor com base per capita para ações de assistência farmacêutica dos programas de hipertensão e diabetes, exceto insulina, asma e rinite, saúde mental, saúde da mulher,
alimentação e nutrição e combate ao tabagismo. A parte variável do componente básico será transferida ao município ou estado, conforme pactuação na CIB, à medida que este implementa e organiza os serviços previstos pelos programas específicos. O componente estratégico da assistência farmacêutica consiste em financiamento para ações de assistência farmacêutica de programas estratégicos. O financiamento e o fornecimento de medicamentos, produtos e insumos para os programas estratégicos são de responsabilidade do Ministério da Saúde e reúne controle de endemias, tuberculose, hanseníase, malária e leishmaniose, chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional. Programa de DST/AIDS, antirretrovirais, Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados, Imunobiológicos, Insulina. O componente medicamentos de dispensação excepcional consiste em financiamento para aquisição e distribuição de medicamentos de dispensação excepcional para tratamento de patologias que compõem o grupo 36 medicamentos da tabela descritiva do CIA/SUS. A responsabilidade pelo financiamento e aquisição dos medicamentos de dispensação excepcional é do Ministério da Saúde e dos Estados, conforme pactuação e a dispensação, responsabilidade do Estado. O Ministério da Saúde repassará aos estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos estados, com base nas emissões das autorizações para pagamento de alto custo APAC. O componente de medicamentos de dispensação excepcional será readequado através de pactuação entre os gestores do SUS, das diretrizes para definição de política para medicamentos de dispensação excepcional. As diretrizes a serem pactuadas na CIT deverão nortear-se pelas seguintes proposições: definição de critérios para inclusão e exclusão de medicamentos, ICID na tabela de procedimentos, com base nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas. Definição de percentual para o cofinanciamento entre gestor federal e gestor estadual. Revisão periódica de valores da tabela. Forma de aquisição e execução financeira, considerando-se os princípios da descentralização e economia de escala. Alínea I. Bloco de financiamento para gestão do Sistema Único de Saúde. O financiamento para gestão destina-se ao custeio de ações específicas relacionadas com a organização dos serviços de saúde, acesso da população e aplicação dos recursos financeiros do SUS. O financiamento deverá apoiar iniciativas de fortalecimento da gestão, sendo composto pelos seguintes subblocos: regulação, controle, avaliação e auditoria, planejamento e orçamento, programação, regionalização, participação e controle social, gestão do trabalho, educação em saúde, incentivo à implementação de políticas específicas. Os recursos referentes a este bloco serão transferidos fundo a fundo e regulamentados por portaria específica.